Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Vou iniciar aqui a minha gravação também. Ok, colegas, bom dia a todos. Vamos dar início, então, vamos dar continuidade à nossa reunião de julgamento do mês de fevereiro de 2021 e dar início à nossa sessão de julgamento do dia 20 de fevereiro de do dia 10 de fevereiro de 2021, né, a sessão de julgamento do período da manhã, às 9 horas. Nós temos alguns pedidos de sustentação oral e de acompanhamento. Então, esses pedidos têm preferência em relação aos outros itens da pauta. Vamos começar, então, com o julgamento desse processo que tem pedidos, certo? Então, no caso, conforme a nossa pauta, o primeiro deles vai ser, então, o processo do item número 60 da nossa pauta, aqui, da empresa Ziatoli Negócios, certo? Então, eu vou perguntar para a Fabiana se o patrono já está na sala de espera e, se estiver, pode autorizar a entrada dele na sala de reunião, Fabiana. Ok, presidente, irei convocá-lo. Certo. Vamos aguardar, né? Temos também algumas retiradas de pauta, né? Também. Eu só mandei o dispositivo para você, tá? Aquele que a gente jogou outro. Beleza, a gente ótimo. pode ajustar, tá certo? Ótimo. O Alexandre também mandou. Né? Então, ok. Beleza. Aí eu vou fazer as anotações, eu já coloco lá no lugar de colocar conforme o voto do relator, já coloca o dispositivo. O próprio texto. É melhor. Patrono convocado, presidente. Ok, vamos aguardar a entrada dele. Eu fico dizendo ok, e o meu celular está ligado aqui e fica todo o tempo. O Google fica todo o tempo querendo participar. Querendo falar com você. Eu vou parar de dizer essa palavra. Para não disparar o Google. Aí eu desativei, né? Eu só me incomoda. Eu vou desativar. Juro, eu não gosto desses bichinhos falando comigo. É só mudar a fala, é só mudar o chamado. Entra lá e coloca o outro. Não é por isso. É só de estar me ouvindo, assim, sinistramente, vai que eu falo alguma coisa, entendeu? Não, mas às vezes você está dirigindo, pega o nosso perfil, você abre o Google, já aparece tudo que você estava falando. Mas às vezes você está dirigindo e aí quer fazer alguma coisa e tal. Sim, ajuda. Exatamente. Ajuda. Mas eu não tenho esse costume de usar, não é mesmo? Também não. Eu não tenho. Esse assistente, né, de voz, não tenho costume. Não. Acho estranho, assim, falar assim, eu tô meio arcaico, assim, sei lá. Deixa eu chamar assim, o Gustavo, não sei o quê. Coisa de ficção científica, né? É demais pra mim. Eu estava fazendo teste um dia e dirigindo é muito útil quando você está dirigindo. Sim. Eu admito que sim. Mas também não sou. Não sou muito dessa vida. Não, e o mais engraçado é que eu e o Nelson somos mais da tecnologia. E mesmo assim a gente não gosta de. Mas, tem limite, assim, né, Nelson? Tem limite. Fica às vezes é o problema. Por conhecer mais a tecnologia, a gente acha melhor não tê-la ao lado. Sim, o tempo inteiro. Eu faço detox. A impressão que a gente está sendo observado, pô. Toda hora. Sabe tudo da nossa vida. Mas eles têm, né, todos uns perfis, né, aquele Google AdWords e todos, para traçar nosso perfil de consumo, de pesquisa, tudo, de repente, né? Eu desabilito isso quase tudo. Agora deu. Sim, agora sim. Bom dia. Agora sim. Bom dia, mas não foi necessário a senha, não, por alguma razão. Não, eu não coloquei, eu não cadastrei assim, porque eu pedi cadastrar assim, eu não cadastrei, tá livre, tá certo? Tá mas
Se for necessário, eu coloco a senha, mas por enquanto está tranquilo aqui. Então, bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa sala de julgamento da primeira turma da segunda Câmara, da primeira sessão. Só confirmando, o senhor é o senhor Cristiano Rosa de Carvalho? É isso? Sim. Só para confirmar que porque vai constar na ata, OAB 35462 do Rio Grande do Sul? Sim, tem a de São Paulo também, tem várias outras, mas essa é a que eu uso mais. Tá certo, essa aqui consta, né? Então, essa que vai constar da ata, ok? Ok. Nós vamos dar início, então, ao julgamento do item 60 da pauta, dentro da empresa Zietoli Negócios e Participações Limitada, certo? Que vai ser relatado pelo conselheiro Jefferson. Então, após o relatório, eu vou dar a palavra para o senhor para fazer a sua sustentação oral. Ok? Então, com a palavra do conselheiro Jefferson. Obrigado, presidente. Vou passar o relatório. Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da turma da DRJ, que negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, né, em face do despacho decisório da DRF, que não homologou pedido de compensação protocolado pelo recorrente. Para a síntese dos fatos, se produz parcialmente o relatório, né, combatido, né, versa o presente processo sobre declaração de compensação, né, apresentada por Pedicomp, através do qual a interessada pleiteia compensar crédito que alega possuir, né, decorrente de IRR fonte incidente sobre juros remuneratórios de capital próprio, com débito IRR fonte incidente sobre juros remuneratórios do capital próprio, período de apuração semestre de janeiro de 2005. De acordo com o despacho, não foi homologada a compensação declarada, tendo em vista o crédito não ser passivo de utilização na data de transmissão. Em 4 de janeiro de 2005, a contribuinte apresentou a declaração de compensação gerada a partir do programa Perticom, onde informa crédito de imposto de renda retido na fonte, incidentes a título de juros capital próprio, retido pelas empresas Telesul e Única, no mês de dezembro de 2004, no valor de R$ 183.796,92. Nesse sentido, o despacho não foi, alegou que, ou melhor dizendo, decidiu que não foi possível a homologação da compensação formalizada por meio da declaração de compensação, pois o referido crédito somente seria possível de compensação com retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros a título de remuneração durante o período de apuração em que houve a retenção, devendo após o término do ano calendário compor o saldo negativo da RPJ do ano calendário em que a retenção foi efetuada. Cientificado do referido despacho, né, o contribuinte apresentou a manifestação de conformidade, alegando em síntese que, examinando as circunstâncias que ensejaram o despacho decisório ao imputado, constatou-se que essa matéria diz respeito ao mesmo período de apuração, correspondendo à 5ª semana do mês de dezembro de 2004, cujo vencimento de recolhimento ocorreu em 5 de janeiro de 2005, razão pela qual é indevida a não homologação da compensação pleiteada ao teor dos dispositivos regulamentares e normativos que serviram de base ao referido despacho. Conforme disposto no artigo 865 do RIR 99, que trata sobre o prazo para recolhimento do imposto, cujo período de apuração é semanal, o referido IRR fonte incidente sobre juros capital próprio teve o seu vencimento para o dia 5 de janeiro de 2005. Por decorrência, a compensação é plenamente válida e legítima. Bom, basicamente, em síntese, esse o cerne da questão. Né? O acórdão recorrido, porém, né, negou provimento à manifestação de inconformidade, mantendo-se alinhado aos fundamentos legais e infralegais apresentados no despacho decisório, que não homologou o pedido de compensação conforme a ementa a seguir. O teor da ementa é basicamente o seguinte: né, a pessoa jurídica obtendo pelo lucro real no ano calendário em que lhe foram pagos os juros sobre capital próprio, com retenção de imposto de renda, poderá apenas, durante o ano calendário de retenção, utilizar o referido crédito do imposto de renda retido na fonte da compensação de IRR fonte incidente sobre pagamento de juros, a título de remuneração do capital próprio, ao seu titular, sócios acionistas. Em resignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, onde reprisa os argumentos já apresentados em manifestação de conformidade, sustentando também a violação a princípios constitucionais, tal qual a legalidade e a integridade. É relatório, presidente. Ok. Doutor Cristiano, você tem 15 minutos, certo, para a sustentação oral. Obrigado. Bom dia, ilustre presidente dessa turma, ilustre vice-presidente, ilustre relator, ilustre
ilustres conselheiros. Essa é uma questão já antiga, esse ato de infração, essa questão foi gerada no começo de 2005, o recurso voluntário foi apresentado em 2011 e agora vai a julgamento por essa turma. É uma questão que, inclusive, eu não pretendo gastar muito o tempo dos senhores aqui, porque me parece uma questão simples, já enfrentada, inclusive por essa turma e pela segunda também, que diz, tem a ver com a compensação de IR-fontes sobre pagamento de juros sobre capital próprio e a limitação temporal envolvida neste direito à compensação. Então, como eu falei, isso ocorreu no começo do ano de 2005. A recorrente é uma holding familiar chamada Zietoli Participações, que recebeu, então, pagamento de JCP das empresas Telasul S.A. e Única, do qual ela tem participação, e teve, então, IR retido na fonte sobre esse pagamento. Mas, como sabemos, o artigo 668 do antigo RIR, do Decreto 3.000 de 99, cujo dispositivo havia sido inserido, então, pela Lei 9.249 de 95, facultava essa compensação lá no parágrafo 6º do artigo 9, e cabe até ler aqui o dispositivo para ver o conteúdo dessa norma. Né? Então, diz o caput: a pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculado sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação pro rata dia da taxa de juros de longo prazo, TJLP. E lá no parágrafo 6º, diz que, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata o parágrafo 2º poderá ainda ser compensado com retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros a título de remuneração do capital próprio a seu titular, sócios e acionistas. Então, vejam que o dispositivo não limita temporalmente o exercício desse direito. Tá? No entanto, a Instrução Normativa 460, já revogada, e eu até menciono que os acórdãos que eu vi desta turma e da segunda turma fazem menção a outras instruções normativas, como a 900 de 2008, por exemplo, mas que o conteúdo da norma, só muda a instrução normativa, o conteúdo da norma é igual. É uma norma infralegal, aqui no caso da IN 460 de 2004, limitando temporalmente. Então, diz o artigo 32, a pessoa jurídica optante pelo lucro real, no trimestre ou ano calendário em que foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio, com retenção de imposto de renda, poderá, então, até aqui parece igual, né, durante o trimestre ou ano calendário da retenção, utilizar referido crédito de imposto de renda retido na fonte, na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio a seu titular, sócios ou acionistas. Ou seja, qual é a limitação aqui? Trimestre ou ano calendário da retenção. Só que essa limitação não está, como os senhores sabem, na lei. Também não estava no regulamento do imposto de renda. Então, me parece que é uma confusão entre o direito material e o exercício do direito. E a jurisprudência dessa turma e da segunda também é clara em dizer que, desde que o débito e o crédito sejam do mesmo ano calendário, o exercício da compensação desse crédito não precisa ser no mesmo ano calendário. Inclusive, havia uma pegadinha aí, que era o vencimento, né, do imposto ser no dia 5 de janeiro, então o contribuinte acabava fazendo o pedido de compensação também, no início do próximo exercício, e a Receita Federal vinha e glosava. Então, isso me parece, e como prometido, usando muito pouco do meu tempo, me parece
uma clara violação ao princípio da legalidade. A lei não limita esse direito. Então, me parece que não faz sentido não só a autuação, a glosa da compensação, como a própria limitação imposta por uma mera instrução normativa. Então, dito isso, e a questão me parece bastante simples mesmo, requer então a recorrente que seja inteiramente acolhido o recurso voluntário julgado procedente e a infração considerada nula ficando em direito. Era isso que eu tinha a falar, agradeço a atenção dos senhores. Ok, obrigado, doutor Cristiano. Então, passo a palavra para o conselheiro Jefferson, para proferir o seu voto. Obrigado, presidente. Bom, trata-se de pedido de compensação, né, através do qual o recorrente, primeiramente, no recurso voluntário tempestivo, dele toma conhecimento, né, através do qual o recorrente buscou compensar crédito decorrente de IRR fonte sobre JCP, né, com débito de IRR fonte sobre JCP também. Né, buscou, assim, utilizar créditos de juros remuneratórios de capital próprio, título no calendário 2004, no período de apuração do ano calendário 2005, mas referentes a débitos e créditos do ano calendário 2004. De acordo com o despacho, o pedido de compensação não foi homologado, né, pois o crédito não seria mais passível de utilização na data de transmissão. Primeiramente, o artigo 668 do decreto do Rio, né, 99, estabelece que é facultado ao contribuinte na condição de pessoa jurídica, com base no lucro real e beneficiário da remuneração sobre o capital próprio, o direito de compensar o crédito com o imposto remetido na fonte, por ocasião do pagamento do crédito de juros sobre o capital próprio a seu titular, sócios ou acionistas. O artigo 64 da Lei 9430 também vai nesse sentido. Né? Além disso, a Instrução Normativa 460 disciplinou, vigente na época, né, disciplinou, artigo 32, né, pessoa jurídica, optando pelo lucro real, né, no trimestre, ou no ano calendário em que foram pagos ou creditados sobre JCP, com de retenção, poderá, durante o trimestre ou ano calendário da retenção, utilizar o referido crédito de imposto de renda retido na fonte, na compensação de IRR fonte incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração do capital próprio, seu titular, sócios acionistas. Né? Parágrafo segundo também no mesmo sentido, né? Assim considerando os fundamentos legais acima mencionados, o voto condutor acrescentou na folha 69 que verifica-se deste modo que somente é possível a beneficiário compensar direitos, débitos do IRR fonte sobre o pagamento do crédito de juros que vier a efetuar no mesmo período de apuração em que foi realizada a retenção de IRR fonte sobre JCP em que foram pagos ou creditados. Assim, pela leitura do voto condutor, por ter havido o período de apuração de IRR fonte recolhido em 4 de janeiro de 2005, ou seja, em período de apuração distinto do período de apuração da retenção do IRR fonte pleiteado referentes a débitos de crédito do calendário 2004, manteve o despacho decisório que indeferiu a homologação da compensação, por também entender não ter sido apresentado elementos de prova capazes de modificar tais verificações. Por outro lado, cotejando as informações prestadas pelo recorrente às conclusões da DRJ, amparadas no despacho decisório suprarreferido, vejam-se as informações que se extraem da leitura do PERDICOMP. Aí eu fiz o print, né, do votos dos PERDICOMPs. Página 6, 7, né? E o PERDICOMP foi transmitido, de fato, em 4 de janeiro de 2005, com data de vencimento em 5 de janeiro de 2005. Porém, pode-se observar que as operações que levaram à transmissão da compensação ocorreram no mês de dezembro de 2004, mais precisamente no dia 31 de dezembro de 2004. Observe-se também que o contribuinte apresentou DIRF, né, retificador original, folha 7 a 14, buscando demonstrar os valores retidos na fonte no calendário 2004 que justificariam a homologação da compensação. Também fiz aqui o print, né, dessas informações. Pode-se observar, assim, pela leitura dos documentos trazidos pelo recorrente, que, a exemplo dos avisos de lançamento, assim como no livro Razão foram as 47 seguintes, referentes aos valores recebidos na ocasião da manifestação de inconformidade, que as operações foram realizadas na mesma data, no dia 31 de 12 de 2004, isto é, referência ao ano calendário 2004. Porém, consta no pedido de compensação que foi efetivamente transmitido em 4 de janeiro de 2005, portanto, um dia antes da data do vencimento, já no período de apuração do ano calendário 2005. Portanto, é fácil e incontroverso que, em 4 de janeiro de 2005, o contribuinte apresentou DECOMP em papel para compensar débito de IRR fonte sobre o pagamento de JCP aos seus sócios no último decênio, quinta semana de 2014, né, cujo vencimento se deu na data do dia 5 de janeiro de 2005.
Por outro lado, ele tem decidido reiteradamente esse Tribunal Administrativo favoravelmente ao contribuinte compensar crédito de IR-fonte incidentes sobre receitas recebidas de JCP, com débito próprio de IR-fonte sobre pagamento de JCP, podendo a respectiva deconta ser apresentada até o dia do vencimento do imposto. Nesse sentido, já se pronunciou o acordo da primeira sessão de julgamento segunda turma extraordinária. Também reproduz alguns outros acordos nesse sentido, né? No caso interno, né, que eu reproduzi o relativo ao acordo, apesar dos fatos terem ocorrido na vigência da INSRF 460/2004, não tenho dúvidas que a mesma inteligência do acordo supramencionado aplica-se à presente situação. Portanto, concordo que a linha interpretativa que melhor se coaduna com as diretrizes legais é de que a Lei 9249/95 e a IN 460 de 2004 estabelecem, em verdade, a possibilidade de o contribuinte compensar crédito decorrente de IRR-fonte incidentes sobre juros remuneratórios do capital próprio, né, com IRR-fonte também sobre JCP. Buscou, assim, no caso interno, utilizar créditos de juros remuneratórios do JCP no ano calendário 2004, no período da apuração no ano calendário 2004, ainda que o vencimento tenha ocorrido em 5 de janeiro de 2005. Não se pode deixar também de lembrar que, nos termos do artigo 865, inciso 2 do RIR, né, vigente à época dos fatos, determinada-se que o recolhimento do IRR-fonte deveria ser efetuado até o terceiro dia útil da semana subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores. Tendo ocorrido o fato gerador de 31 de dezembro de 2004, sexta-feira, contando-se o prazo a partir da semana subsequente à ocorrência do fato gerador, 3 de 1 de 2005, conclui-se que a data do vencimento é, de fato, 5 de janeiro de 2005. Tendo apresentado a declaração de compensação em 4 de janeiro de 2005, um dia antes do vencimento, e com os débitos e créditos referentes ao mesmo ano calendário de 2004, conclui-se que assiste razão ao recorrente, de modo que seu direito creditório deve ser reconhecido e seu pedido de compensação homologado. Ademais, sobre a alegação de violação de princípios constitucionais, eu aplico ao artigo 26A do Decreto 7235 e também a súmula 2 do CARF, né, para não conhecer essa alegação. Porque já falece né, a esse Tribunal Administrativo competência para apreciar questões relativas à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais. Conclusão, diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, né, somente em relação a que eu não conheço em relação à alegação de constitucionalidade, e no mérito do provimento do recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok. Debates. Alguém gostaria de fazer uma observação? Bom, acho que é bem tranquilo aqui, né? A gente já decidimos várias vezes em sentido idêntico ao que o Jefferson colocou, né? Então, acho que não tem maiores digressões aqui. Outra possibilidade, a minha dúvida é se não é conhecimento total aqui, né, presidente? Porque ainda, Jefferson, que você tem apreciado a questão... Eu apreciei, né? Eu posso colocar conhecimento, eu posso alterar aqui. É a única coisa, assim, que para mim, né, se todas as vezes a gente for dar conhecimento parcial quando envolve aplicação da súmula 2 CARF, eu acho que não teria muito sentido, porque eu acho que você está apreciando, né, em certa medida, não a constitucionalidade, mas a impossibilidade de se analisar prontamente. Concordo, Gisele. Eu já fiz a correção aqui, então eu só mudo aqui para conhecer totalmente o recurso e também no mérito do provimento. Perfeito. Não, do meu ponto de vista, presidente, estou tranquila quanto à tese, não sei os demais colegas, mas para mim... Está bem tranquilo, acho que o voto do Jefferson foi bem elucidativo, ele colocou ali as bases normativas, colocou as cópias do razão, da PERDECOMP, então está tudo bonitinho, acho que está bbem tranquilo e pronto para ser votado. Para mim também está tranquilo. Eu fiquei só com uma dúvida. Eu não entendi. Em relação a período, certo? O JCP devido pela empresa era 2004, mas tinha investimento em 2005, é isso, né? Isso. Investimento em 5 de janeiro de 2005. Mas o fato gerador foi 2004. Sim. Isso a competência é 2004. O que eu entendi foi 2004. Tanto é que você coloca aqui o fato em controvérsia que foi em 4 de 2005, não é isso? Que ele apresentou a PERDECOM, portanto, um dia antes do vencimento. Não é isso? Perfeito. Exatamente. O fato gerador é 31/12, que é a distribuição, né? Natural. Sim. Então aí a questão é só a mesma diferença entre
período de apuração e data de vencimento, né, do pagamento. É só essas notas. Sim, só essa divergência, presidente. Uhum. Na verdade, poderia ser um voto bem mais simples. Talvez. Para explicar bem certinho a minha linha de raciocínio. Eu fiz a contagem das datas e tudo mais, vi se era fim de semana. Isso. Não, mas está ótimo, está ótimo. Eu só queria confirmar isso, para ver se eu tinha entendido corretamente. Ok, podemos votar então? Podemos. Eu acompanho o relator, presidente. Eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Também com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou assim, item 60 da pauta. Então, agora fiquei na dúvida, você vai ajustar o dispositivo, Jéssica? Já ajustei, total, presidente, né? Conhecimento total e provimento ao recurso voluntário. Ok, então ficou o resultado em dar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Ok? Muito obrigado, Cristiano. Obrigado. Bom dia. Bom dia, Boa noite. Bom trabalho. Bom dia. Obrigado. Vocês também. Obrigado. Até mais. Vamos ao próximo item da pauta. Nós temos pedido de acompanhamento dos itens 68 e 69. Então, vou pedir para a Fabiana convocar o patrono, não sei quem é. O patrono, né, dos itens 68 e 69, processo da empresa Amici S.A. Não sei se é Amici ou é Amici. Se for italiano, é Amici, né? Eu acho que é Amici, hein? Ok, presidente, irei convocar. Obrigado. Vamos lá, aguardando. E resolveu a questão do 49, presidente? Aguardando. Eu estou aguardando, a Fabiana ficou de conversar com a Poliana, e vamos aguardar aí o que a Poliana tem que dizer. Porque pode ter sido um problema operacional, né? Vai depender da data que ele requeriu, né? Isso a gente tem como verificar. Mas fica difícil para o presidente definir isso, né? Porque é uma questão administrativa, né? Então, se a Poliana disse assim, não, por questões administrativas, tá ok, então... Perfeito. Vamos ver, entrando aí o patrão. Doutor Maurício, você está nos ouvindo? Sim, doutor, bom dia. Certo, vou pedir para o senhor abrir a sua câmera, porque a gente não está vendo. Agora sim. Olá, bom dia, turma. Seja bem-vindo aqui à primeira turma ordinária da segunda Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF. Certo? Eu só gostaria de confirmar com o senhor, o seu nome é doutor Maurício de Carvalho Silveira Bueno, é isso? Isso, doutor. Isso, OAB número 196729, São Paulo, está correto? Exatamente. Ok. Porque essas informações vão constar da ata, então a gente faz essa verificação. Doutor, nós vamos então julgar os itens 68 e 69 da pauta da empresa Amici S.A., que o senhor representa. O senhor fez o pedido só de acompanhamento, não é isso? Isso, só acompanhamento de sessão. Ok, muito bem. Então, vou dar a palavra agora para o conselheiro Wilson, né? Wilson, né? Deixa eu colocar aqui na 68. Vou confirmar. Ok. Então, vou passar a palavra ao conselheiro Wilson, para fazer o relatório do processo do item 68 da nossa pauta, da empresa Amici S.A. Com a palavra, conselheiro Wilson. Obrigado, presidente. Recurso voluntário contra
o acórdão da DRJ Fortaleza, que julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada contra o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte. O contribuinte encaminhou um PDComp, que era relativa a crédito de pagamento indevido ao maior de RPJ, no valor de R$ 5.965,38, recolhido por meio de DARF no valor de R$ 8.984,50, na data de 31/10/2005. O despacho decisório não homologou compensação porque foi constatada improcedência do crédito pleiteado por tratar-se de pagamento de estimativa mensal de pessoa jurídica, e nesse caso, segundo o despacho decisório, somente poderia ser utilizado na dedução do RPJ devido ao final do período de apuração ou então compor o saldo negativo do RPJ do período. Contra o despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, onde alegou que o fundamento utilizado para não homologar a compensação não seria aplicável ao caso, porque não teria compensado o RPJ pago por estimativa, mas que teria recolhido o DARF no valor superior à própria estimativa de RPJ do PA setembro de 2005, o que configuraria pagamento a maior de tributo, que seria imediatamente compensado com outros tributos vencidos. A recorrente explica que em setembro de 2005 apurou que deveria recolher a quantia de R$ 3.019,21 a título de RPJ, por estimativa, e que por equívoco do Departamento Contábil recolheu um DARF montante de R$ 8.984,59, valor que seria superior ao que teria apurado. A quinta turma da DRJ Fortaleza afastou o óbice a compensação de estimativa recolhida maior, devido à interpretação do fisco no artigo 11 da Instrução Normativa 900, de 30 de dezembro de 2008, e que tal entendimento foi reconhecido por meio da solução de consulta COSIT número 19 de 2011. Contudo, apesar de admitir a possibilidade de compensação de eventual pagamento da maior de estimativa mensal, afastando o óbice que tinha sido colocado no despacho decisório, a DRJ constatou que os alegados pagamentos indevidos formulados para contribuinte nos meses de setembro e novembro de 2005 teriam sido incluídos na apuração do saldo negativo do período, de modo que não poderia ser reconhecido o pagamento a maior. Por isso, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. Resignado com o acordo, o contribuinte encaminhou recurso voluntário, onde alega que as estimativas recolhidas a maior não compuseram o saldo negativo do período. A busca em setembro de 2005 apurou a estimativa de RPJ, recolhendo um montante de R$ 3.019,21, conforme consta na DPJ 2005 e conforme a DCF relativa ao segundo semestre de 2005. E, por equívoco, recolheu um montante de R$ 8.984. Portanto, tendo recolhido R$ 5.965,38 a maior. Para comprovar que não teria utilizado a estimativa recolhida a maior, elaborou a tabela abaixo, procurando demonstrar que a parcela de estimativa considerada em setembro de 2005 foi de 3.019 e não teria sido aproveitado no saldo negativo. Então, junto aí a um print da tela, e o valor de 32.854 teria sido informado na IDPJ na linha 17. Alegou que se equivocou no preenchimento da IPJ ao não segregar os valores do fonte, na linha 13, e o imposto de renda mensal pago por estimativa, na linha 17, os valores respectivos de 8.771 e 24.83, respectivamente, tendo inserido a somatória desses dois montantes na linha 17. Contudo, assevera que tal equívoco não alteraria o montante do valor recolhido maior de 5.965, ficando claro, segundo ela, que tal valor não compôs o saldo negativo do ano calendário de 2005. E, ao final, eu quero provimento de recurso. É o relatório, presidente. Passou o voto. Ok. Ela tinha pedido sustentação oral, né, mas, nesse caso, a sustentação oral teria que ser feita de acordo com o formulário. Então, eu só consigo isso aqui no voto. A autoridade administrativa não homologou a compensação com o argumento que o recolhimento maior de estimativa só poderia ser utilizado na dedução do RPJ ao final do período de apuração ou então para compor o saldo negativo do período. A DRJ afastou o óbice colocado pela autoridade administrativa, possibilitando a utilização dessa estimativa para compensação dos débitos. Contudo, entendeu que a recorrente teria considerado o montante recolhido a maior
na composição do saldo negativo do RPJ do período, e por isso considerou manifestação de inconformidade improcedente. A recorrente, por seu turno, alega que o montante de estimativa do RPJ, referido ao maior, de mês de setembro, não teria composto o saldo negativo do período. Com base nos documentos juntados aos autos, entendo que há fortes divergências que impedem o julgamento do processo. Vou explicar. Com base em informações da DIPJ, da DCTF e dos recolhimentos que estão no CF, eu elaborei a tabela abaixo, que está demonstrado. Considerando que o IRE é fonte de 8.771,10, os pagamentos realizados e confirmados no CF de 22.816,67, o total de RPJ recolhido e retido totaliza 31.587,77. Esse montante de estimativa é menor que o alegado pela recorrente de 32.854,90. Além da diferença acima constatada, não consta a data em que foi encaminhada a DCTF retificadora do segundo semestre de 2005. Se a retificação for posterior à emissão do despacho decisório, a recorrente deveria juntar a justificativa e a comprovação do motivo do pagamento indevido ao maior. Não houve análise por parte da autoridade administrativa e da DRJ, e a DRJ também não analisou essa questão. Considerando, pois, que não há informação nos autos das datas de envio da DIPJ e da DCTF retificadora, numa hora de verificar se teriam sido encaminhados antes ou depois do despacho decisório para fim de ser consideradas estimativas da DCTF e da DIPJ originais ou retificadoras, a informação há que ser prestada pela unidade de origem. Considerando ainda que a unidade de origem não chegou a analisar o direito creditório por ter considerado a possibilidade de utilização de crédito de pagamento indevido a maior de estimativa para compensação de débitos, entendo necessário converter o julgamento em diligência à unidade de origem. Pelo exposto, então, voto em converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que esta, 1. Informe a data em que foram encaminhadas a DCTF retificadora do segundo semestre de 2005 e a DPJ retificadora. 2. Junte cópia das DCTFs originais do primeiro e segundo semestre de 2005 e da DPJ original. 3. Intime a recorrente a comprovar o recolhimento de R$ 10.016,65 relativo ao mês de agosto de 2005, conforme declarado na DCTF retificadora do segundo semestre de 2005. E 4. Intime a recorrente a comprovar a quitação estimativa do RPJ do mês de junho de 2005 no valor de R$ 1.078,60. Caso a DCTF retificadora e a DPJ tenham sido encaminhados após a emissão do despacho decisório, intime a recorrente a justificar e a comprovar, por meio de escrituração contábil e fiscal, o diário, razão, balanço, receitas de valor e documento com base no orçamento e motivo da alteração da estimativa do RPJ. 5. Considerando a DCTF e RPJ originais, informe quais foram os valores de estimativa mensal de RPJ informados na DPJ, quais os valores confessados em DCTF e quais foram as retenções em fonte de RPJ. E 6. Informe quais compensações foram utilizadas no crédito negativo de RPJ no ano calendário 2005. A unidade de origem deverá elaborar relatório circunstante, conclusivo, dando ciência do mesmo recorrente com prazo de 30 dias para pronunciar-se, caso queira fazer. Após que o processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento. É como voto, presidente. Ok. Obrigado, Wilson. Comentários? Debates? Não? Esse seria o típico, né, talvez, do que a gente remete, né, para a unidade de origem, para novo despacho, né? O contribuinte não comprovou. Esse aqui aí que está o problema. Então, eu estou um pouco na dúvida, é isso que eu queria discutir com Porque é o seguinte, porque na hora que a unidade de origem fizer aquilo, elaborar todas essas verificações, a matéria está, tipo assim, só vai faltar ou homologar ou não homologar. A controvérsia vai estar praticamente resolvida, né? E nessa linha não seria melhor? A questão é que ninguém sabe a data da DCTF retificadora. Certo? Se foi anterior ao espaço decisório, é tranquilo, né? Tranquilo. Mas se foi depois, como o Wilson muito bem colocou, teria que ter comprovado, não tem essas provas. Concordo. Né? Então, assim, eu acho que a gente só devolve para a DRF quando é uma questão, digamos assim, que está clareada, mas que precisa de uma manifestação, mas que não foi analisada pela DRF ainda. Né? Decadência. A DRF diz assim, não leva,
ultrapassou o prazo de decadência, aí não analisa o mérito. A gente decide, não tem decadência, mas tem que analisar o mérito de volta. Esse sim é o caso típico, né? Ou então, quando o contribuinte diz assim, não, eu errei, e esse aqui é o caso mais da nossa turma, eu errei aqui na DCTF, aqui aprovo, né? Mas o fato dele ter provado isso não garante que o direito pretório seja líquido e certo, porque pode ter outras circunstâncias, e a DRF não analisou isso daí, a gente devolve para analisar para ver se tem liquidez de certeza mesmo, superando essa questão do erro, né? Mas aqui a gente não está superando nada, na verdade tem uma dúvida, a DCTF foi antes ou foi depois, né? É por isso que eu acho que não é bem assim, os casos que a gente devolve, estou concordando com Deus. Para mim, ambas, né, aqui não tenho nada contra a forma como o Wilson colocou a diligência. Eu entendo também seu ponto de vista, né, Wilson? Acho que sim, é factível, porque no fundo a DRF cumpriu o papel dela, né? Aqui não tem muita essa questão. Aí o ponto é a DRJ acabou não avançando, né? Quando o Wilson avançou aqui no CARP, e naturalmente entra essa questão da DCTF. Então, por mim, eu acho que está perfeita a diligência. Porque se a DCTF fosse anterior, ou tivesse plano de lei, devolve-se a DRF para analisar o direito do crédito. Mas como a gente não sabe, a gente não consegue nem esperar. Porque quando a DCTF é anterior, dispensa até a questão probatória. Se ela for anterior. Sim, pois é. Agora, se ela é posterior e ele traz elementos probatórios, ele fala, então, ok, e aquele despacho, aquela decisão que a gente devolve para a DRJ para poder analisar nesse tempo. Só que aqui, realmente, a gente fica numa situação que... É essa dúvida que eu fiquei, entendeu, gente? Se por economia a gente já não segregava os autos e mandava diretamente. Foi a única dúvida, entendeu? Porque em termos práticos, tudo bem, eu sei que se for anterior está resolvido, mas se for posterior, naturalmente a gente vai acabar mandando para aquele despacho. Não, mas aí ele teria que provar, ele teria que demonstrar que a retificação é legítima, né? Que ele errou. Aí teria que para a gente apreciar aqui, a depender se ele apresentar de forma da forma como está posta, o Wilson foi muito detalhista, foi nos pontos cruciais, da forma como está colocado, quando voltar, a análise vai ser o seguinte, porque já vai vir pronto, praticamente, porque vai analisar todos os pontos, entendeu? Então, se ele já tivesse trazido os documentos comprovando a DCTF verificadora, a gente poderia até dizer assim, vamos julgar, como eu já disse, ou então assim, devolve-se para a DRF conforme a DCTF verificadora. Eu devolver. Mas como a gente... A DRJ poderia ter verificado isso, né? E considerado. Sem dúvida. A gente não tem como verificar aqui. Então é isso. Eu acho que esses são aqueles casos que a gente já está eliminando muitas diligências nesses casos. Pode dizer que a gente, 90% dos casos que seriam diligentes, a gente elimina. E vai estar sobrando sempre algum caso específico, que esse é um caso desses, né? Então, perfeito. Né? Então, eu acredito que esse é o caminho, né? Então, podemos votar, presidente? Sim. Posso votar? Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Sim, você sabe que eu sou, digamos, em princípio, eu sou contra a diligência, mas eu acho que esse é o caso, né? Esse é o caso de diligência. Acho que o Wilson foi cirúrgico aí na sua explanação, seu voto perfeito. Gostaria de parabenizá-lo pelo seu voto e acompanhá-lo. Então, o resultado ficou assim: converter o julgamento em diligência, né? E nós temos o voto do relator. Isso, nós temos o voto do relator. Aí eu vejo como é que é o texto aqui, né?
voto. Ok, vamos prosseguir então para o item número 69, também da empresa Amit, ou Amice, né? Não sei se... Mesma coisa, né? Menor, né? Praticamente. Também da empresa Amit S.A., né? Também relatado pelo conselheiro Wilson. E eu gostaria de fazer essa pergunta, se as situações são semelhantes, fatos jurídicos, se acha necessário... Deixa eu verificar aqui, presidente. Relatar, julgar... Eu volto. Pode fazer o relatório aí, a gente verifica, tá certo? Eu não me lembro agora, vou só começar aqui, depois a gente verifica se for a mesma situação. Tá certo, é porque se for semelhante, aí você resume, né, e aí a gente vê, tá certo? Então eu vou passar a palavra para o conselheiro Wilson para relatar o processo do item 69 da pauta. A palavra dele. Ok, obrigado, presidente. Então, recurso voluntário contra a decisão da DRJ Fortaleza, que julgou improcedente a manifestação de conformidade contra o despacho decisório que não homologou compensação declarada pelo contribuinte. O contribuinte transmitiu o PDCOMP, utilizando-se de crédito relativo ao pagamento indevido ao maior de RPJ, no valor de R$ 1.619,63, recolhido por meio de DAT, no valor de R$ 3.918, na data de 29 de 12 de 2005. Despacho decisório eletrônico não homologou compensação, porque, da mesma forma que o anterior, foi constatado que se tratava de pagamento, compensação de estimativa mensal e não utilizada no período posterior, mas no mesmo período, que o recolhimento só poderia ser utilizado na dedução da RPJ devido ao final do período de apuração ou compor o saldo negativo. Acho que é a mesma coisa, presidente. Quanto ao despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e alegou que o fundamento utilizado para homologar a compensação não seria aplicável ao caso. Exatamente a mesma justificativa anterior. Quinta turma da DRJ Fortaleza afastou o óbice a compensação de estimativa, com base na interpretação do artigo 11 da Instrução Normativa 900 e com base na solução de consulta COSIT 19 de 2011. Mas, apesar de admitir a possibilidade de compensação de eventual pagamento ao maior de estimativa mensal, a DRJ constatou que os pagamentos realizados pelo contribuinte no mês de setembro e novembro de 2005 teriam sido incluídos na apuração do saldo negativo do período, de modo que não poderia reconhecer esse pagamento ao maior. É a mesma situação, viu, presidente? Aí eu vou fazer o voto, então. Ok. Autoridade administrativa não homologou compensação com o argumento de que o recolhimento a maior de estimativa só poderia ser utilizado na dedução de RPJ ao final do período de apuração ou compor o saldo negativo do período. A RJ afastou esse óbice, contudo entendeu que seria que a recorrente teria considerado esse recolhimento a maior na composição do saldo negativo do período. Ele também elabora que é exatamente a mesma tabela, só que são dos outros meses aqui, viu, presidente? Certo. Considerando que o fonte de 8.771 e 10, os pagamentos realizados e confirmados no CF de 22.816,67, o total de RPJ recolhido e retido totaliza 31.587,77. Esse montante de estimativa é menor que o alegado pela recorrente de 32.854,90. Exatamente o mesmo período, só que os meses são diferentes. Então, ela apresentou decomp de meses distintos, né, pagamento a maior. Então, aí eu faço as mesmas considerações, presidente, e como a unidade de origem não analisou o crédito, né, mas a gente não sabe exatamente quando que foram apresentados a DCTF retificadora e a DIPJ retificadora, exatamente eu faço os mesmos quesitos para que a unidade de origem responda. Exatamente a mesma situação, só que meses diferentes. Certo. E a proposta então vai ser a mesma, né? Que é converter em diligência. Isso mesmo. Isso, ok. Eu acho que podemos votar, né? Sim. A situação fática é semelhante, né? Mudando apenas os meses que as estimativas dizem respeito, né? Isso, acho que basicamente a diferença é essa, né? Exatamente. Semelhante. Vamos votar então, né?
a proposta é converter em diligência nos mesmos termos do processo anteriormente julgado. Então, vamos votar. Vigênio. Com o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Também com o relator, presidente. O relator, presidente. Certo, também com o relator. Então, ficou se converter em diligência nos termos do voto do relator ao resultado do julgamento. Ok? Então, assim, muito obrigado, doutor Maurício. Certo? Muitíssimo obrigado, senhores. Tenham um ótimo dia. Igualmente, felicidades. Até mais. Você também. Obrigado. Lá, então, prosseguir, o item 69 foi igual ao item anterior, né? E vamos prosseguir, então, para o item 74, que tem pedido de sustentação oral. Certo? Então, vou pedir para a Fabiana convocar o patrono, né, do processo do item 74 da pauta, Camargo Correia. Doutora Thaís Toledo Rigotti. Ok, presidente. Vamos aguardar aqui. Deixa eu fazer aqui a anotação. Esse processo é meu. Né, já tá, Camargo Correia já está. São dois processos. Bom, depois eu explico. Não adiantar demais. Certo. Item 70. Bom dia, doutora Thaís. Bom dia, conselheiros. Bom dia, conselheiro Neudson. Bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa sala de reunião da primeira turma, da segunda Câmara, primeira sessão de julgamento do CAF. Nós vamos votar agora o item número 74 da nossa pauta. A empresa Camargo Correia S.A., que vai ter uma sustentação oral da doutora Thaís. Depois eu só confirmar que o nome para constar em ata, doutora Thaís Toledo Rigotti, é isso? Isso. OAB São Paulo 442854. Correto? Exatamente. Uhum. Ok. Então, doutora Thaís, o processo vai ser relatado por mim. Deixa eu abrir aqui a minha pastinha. Certo, eu vou fazer o relatório e em seguida só vou ter 15 minutos para a sua sustentação oral. Certo? Tá bem, obrigada. Conselheiro, só uma observação antes Sim. do relatório. O processo 74 da pauta, ele tem relação com o processo 73, da mesma contribuinte. Então, Correto. Exato. Esse processo 74, ele foi originalmente distribuído para mim. Eu verifiquei que existia essa correlação e pedi para que o processo de item 73 também fosse distribuído para a gente jogar em conjunto, certo? A gente vai esclarecer isso daí durante o relatório, tá certo? ótimo, muito obrigada. Ok. O processo trata da declaração de compensação, eu vou dizer que o final 0807, para não ter que ler o número todo, que é imenso, né? A qual aponta direito creditório no valor de R$ 12.408.151,54, a título de crédito IRF de juros sobre o capital próprio, fonte JCP, no ano 2002. Após a análise manual dessa declaração, a administração tributária verificou a existência das retenções na fonte e constatou que o contribuinte ofereceu à tributação as correspondentes receitas. Todavia, verificou que o mesmo crédito já havia sido parcialmente utilizado em outra decomp, em que foi incluído no saldo negativo lá demonstrado.
Com isso, o direito creditório foi parcialmente reconhecido e a DECOMP foi parcialmente homologada, conforme o seguinte acerto. Certo? Então, a questão aqui, a gente já viu a questão, é a utilização do fonte JCP das duas maneiras possíveis de serem utilizadas. Nessa DECOMP, está sendo utilizado para quitar JCP que a empresa deve, e na outra DECOMP, que é do processo anterior, foi utilizado também esse mesmo fonte JCP para compor o saldo negativo do período, certo? Então, essa é a questão. E esse foi o motivo pelo qual a DECOMP foi parcialmente homologada. Bom, quanto a essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de conformidade do Folha 53 dessa peça. Afirma que no ano 2002 foi beneficiário de fontes sobre juros sobre capital próprio no valor de R$ 12.408.201,98 e sobre aplicações financeiras no valor de R$ 3.490.293,36, totalizando R$ 15.898.495,34. Eu estou dizendo os valores cheios porque tem uma pequena diferença, né, que a gente tem que considerar aí. Reconhece que parte dessas retenções foi utilizada na DECOMP final 9771, mas alega que o total utilizado nas duas DECOMP não ultrapassou o valor de R$ 15.898.495,34, que é o total de fonte JCP e fonte aplicações financeiras. Ademais, aponta uma divergência de R$ 22.286,58 entre o montante do fonte requerido e o montante do fonte reconhecido. Então, a gente tem essa pequena diferença. Ele, na DECOMP, disse que tinha fonte um pouco maior, certo, do que o efetivamente retido, certo? Esse um pouco maior, nesse valor de R$ 22.286,58. Essa manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ de São Paulo, a qual corroborou o entendimento da administração tributária, no sentido de não reconhecer a parcela do fonte sobre JCP já utilizada em outra DECOMP. Também corroborou o valor no montante do fonte reconhecido, a menos da importância de R$ 22.286,58. Então, a decisão da DRJ disse assim, realmente, eu só posso reconhecer fonte, né, até o limite do que foi retido, que é R$ 22.000 a menos do que consta da DECOMP. Né? Então, todo o JCP foi reconhecido a menos desses R$ 22.000. E a DRJ entendeu que não poderia, né, dar o crédito tributário para essa parte que já foi utilizada dentro da DECOMP. O recurso voluntário apresentado, em seguida, faz as seguintes afirmações. 1. Houve um erro no preenchimento da DITJ do ano 2002, em que foi apontado um saldo negativo superior ao correto. Tal fato teria causado erros nas DECOMP que utilizaram esse saldo negativo, mas que isso foi corrigido no âmbito do processo administrativo que trata dessas DECOMPs. 2. Utilizou parte do fonte de JCP para compor o saldo negativo de 2002, mas a soma dos direitos creditórios apontados nas duas referidas DECOMP não ultrapassa o fonte do contribuinte, considerando a soma do fonte de JCP e do fonte sobre receitas financeiras. 3. A administração tributária não motivou a glosa de parte do direito creditório demonstrado. E 4. O valor exigido pela administração tributária contém um erro material. Então, no voto, a patrona esclarecer melhor esses itens, e no voto também esclareço melhor esses argumentos, tá certo? No momento que foram abordados. E eu devo relatar, né, conforme já antecipado pela patrona, em razão da relação entre a DECOMP inteira e a DECOMP apontada no despacho decisório, né, que é aquela
de final 9771, foi providenciada a distribuição do processo, esse 2149, que é o processo do item 73, a nossa pauta, certo? Para essa turma de julgamento, para que seja realizado o julgamento em conjunto dos dois feitos, certo? Então, a gente vai julgar em conjunto os dois feitos, e esse é o primeiro, né, porque tem, digamos assim, porque o principal problema, né, está nele, né, e também foi distribuído primeiro. Bom, esse é o relatório, certo? Eu passo a palavra, então, à doutora Thais para fazer a sua sustentação oral. A doutora Thais só tem 15 minutos para isso, ok? Com a palavra, doutora Thais. Muito obrigada, relator. Primeiro, bom dia, né, a todos os conselheiros e conselheiras. Bom dia. Eu fiz uma pequena apresentação em PowerPoint sobre esse caso, porque, como bem relatado pelo conselheiro Nelson, eles se entrelaçam, e apesar do tema não ser complexo, os fatos são um pouco bagunçados, um pouco difíceis. Então, eu preparei uma pequena apresentação, e eu vou passar aqui para vocês. Certo, você vai compartilhar, não é isso, a apresentação? E aí eu vou pedir para os colegas... pronto, já entra logo na tela cheia, né? Ok, pode continuar, Matheus. Eu peço licença para continuar com a apresentação assim, nesse formato, e não com a tela cheia assim, porque senão eu não vejo vocês e fica... Ok, tranquilo. Bom, então, como bem relatado, a gente está tratando aqui do processo administrativo fiscal final 2050, bom, ele trata sobre débitos de imposto de renda retido na fonte de JCP, que foram compensados, né, com créditos da mesma natureza. O que aconteceu foi que a homologação foi somente parcial, por se entender que parte do... Doutora Thais, desculpe interromper, eu não sei se a senhora está percebendo, mas esse texto que a senhora abriu, agora melhorou, sim. Desculpem. Então, houve a homologação somente parcial do saldo negativo, por se entender que parte do valor do crédito de imposto de renda de JCP havia sido usado também na DECOMP 9771, que desenrolou no processo administrativo 2011-49. Então, temos a DECOMP 0807, que trata do processo administrativo 2008-50, em julgamento, e a DECOMP 9771, que trata do processo administrativo 2011-49, e tem 73 dessa pauta. Então, por que existe essa relação entre os dois casos? Ambos são decorrentes, ambas as compensações, né, foram feitas com créditos do ano calendário de 2002, e não se questiona a existência desses créditos, né, mas sim a glosa ocorreu em razão do suposto uso em duplicidade dos créditos de imposto de renda de JCP. Só que, na verdade, o que gerou todo esse problema foi um erro na declaração, na DECOMP, né, que desenrolou no processo administrativo 2011-49. Por quê? Na DECOMP 9771, indicou-se saldo negativo maior do que o existente. Então, em razão disso, se entendeu que não haveria valor suficiente para as duas compensações, né, para as duas DECOMPs. Só que, na verdade, como a gente vai ver aqui, o que aconteceu foi que, primeiro, foi entregue a DECOMP 0807, referente ao processo que está sendo julgado agora, e com o saldo remanescente, né, o crédito remanescente de imposto de renda retido na fonte
somado com o crédito de imposto de renda retido na fonte de operações financeiras, foi entregue posteriormente à DECOMP 9771. Então, esclarecidos os fatos, né, que aconteceu isso, então é importante entender a ordem das coisas. Primeiro foi entregue a DECOMP 0807, em 2003, usando crédito de imposto de renda retido na fonte de JCP. Em 2006, foi entregue outra DECOMP, a DECOMP 9771, usando o crédito remanescente de imposto de renda retido na fonte de JCP, mais o retido na fonte de operações financeiras. Então, eu criei aqui na linha do tempo, com valores, para que pudesse ficar mais claro os fatos e os valores usados. Então, em 2002, havia 15,8 milhões no total de créditos compensáveis, né, que eu chamei aqui de saldo negativo. 12,3 milhões eram de imposto de renda retido na fonte de JCP, 3,4 de operações financeiras. Então, em 2003, foi entregue a DECOMP 0807, que é essa que a gente está tratando agora, usando 9,1 milhões de imposto de renda retido na fonte de JCP. Em junho de 2003, foi entregue, mesmo mês, né, 20 dias depois, foi entregue a DIPJ 2003, referente ao ano calendário 2002. Em 2006, foi transmitida a DECOMP 9771. Notem que aqui em cima as informações sobre os processos que a gente está tratando agora, 2850 em azul, e embaixo as informações do processo 2011-49, item 73 da pauta. Então, aqui em 2006, entregue a DECOMP 9771 com a indicação equivocada do saldo negativo. O que aconteceu? Por algum motivo, por um lapso, a DECOMP foi entregue apontando o saldo negativo de 11 milhões compensáveis. Só que, na realidade, nessa época, porque já havia sido usado 9,1 milhões aqui, o saldo disponível era de 6,7 milhões. E isso foi em 2006, houve o despacho decisório do caso 2850 em 2008, com a respectiva manifestação de inconformidade, mas foi só em 2011 que houve o despacho decisório do 2011-49, que a recorrente verificou o erro na DECOMP 9771, ou seja, foi só aí que ela notou que declarou na DECOMP 11 milhões de crédito compensável, quando na verdade só havia 6,7. Só que nesse mesmo momento notou-se também que o erro foi somente material, foi um erro somente operacional, porque as compensações apontadas na DECOMP 9771 só foram feitas até o montante existente do saldo negativo, que foi de 6,7 milhões. E isso está provado nos autos, nas folhas 187 a 227, em que foi apresentado junto com o recurso voluntário, nesses autos 2008-50, foi apresentado junto com o recurso voluntário a DECOMP 9771, mostrando que as compensações foram somente até 6,7 milhões. Ou seja, não foi utilizado todo o imposto de renda retido na fonte de JCP apontado. Enfim, logo após, ainda em 2011, houve o recurso voluntário, em que aí sim apontou-se o erro, né, até então, porque na manifestação de inconformidade ele não tinha sido notado. E, em 2017, houve o acórdão da DRJ em relação ao processo administrativo 2011-49, em que se reconheceu que, de fato, na DECOMP 9771, somente foi utilizado 3,2 milhões de imposto de renda retido na fonte de JCP, ou seja, realmente a conta fecha exatamente, sobrou exatamente o valor que foi utilizado aqui antes na DECOMP 0807. Aqui, como é bem confuso, né, eu trouxe um slide explicando um pouco melhor em valores o erro da DECOMP 9771. O que aconteceu?
Com a indicação equivocada de 11 milhões de saldo negativo, entendeu-se que, bom, tudo o que não é imposto de renda retido na fonte de operações financeiras, é claro, é de imposto de renda retido na fonte de JCP. Então, entendeu-se que na Decomp 9771 havia sido utilizado 7,6 milhões de imposto de renda retido na fonte de JCP. E isso está até na folha 127 dos autos, se não me engano, no despacho decisório. 127, sim, aqui as minhas anotações eu tive que tirar. Bom, então, só que na verdade, o que se explicou no recurso voluntário e o que foi reconhecido já no processo administrativo 2011-49 é que somente foi utilizado para compensações na 9771 3,4 milhões de operações financeiras e 3,2 milhões de imposto de renda retido na fonte de JCP, e não os 7,6. Ou seja, 4,4 milhões de imposto de renda de JCP não foram utilizados no 9771, apesar de terem sido declarados, eles não foram utilizados, porque as compensações, como eu já disse, só foram feitas até o limite de 6,7 milhões, o que está provado nos autos, nas folhas 187 seguintes. Então, somando o valor homologado nesses autos em 2008-50 de 4,7 milhões, mais o valor de 4,4 milhões de imposto de renda retido na fonte de JCP não utilizados na Decomp 9771, a gente chega exatamente no valor do crédito que está sendo usado para as compensações tratadas nestes autos, em 2008-50. Então, eu trouxe aqui um gráfico para explicar a formação do saldo negativo em 2002, né, não a formação, a origem dele e o seu uso. Então, em 2002, a gente tinha aqui, como eu disse lá atrás, 15,8 milhões no total. Desses 15,8, 12,3 milhões eram referentes a imposto de renda retido na fonte de JCP, e isso já foi reconhecido nos autos pela DRJ, enfim, isso não está sendo questionado. Também havia em 2002 imposto de renda retido na fonte de operações financeiras, 3,3 milhões, né, gente? Nós alegamos 3,4, mas foi reconhecido 3,3. Então, todo esse valor aqui, ele não está sendo questionado, ele realmente existe. Na Decomp 0807, que está sendo tratada nesses autos, 2008-50, foi utilizado somente crédito de imposto de renda retido na fonte de JCP, no valor de 9,1 milhões. O restante do valor de JCP, que era de 3,2 milhões, foi utilizado na Decomp em 2006-9771, mais o valor de imposto de renda retido na fonte de operações financeiras. Então esse é o saldo negativo e a forma como ele foi utilizado nas Decomps, utilizado de fato, né? E por fim, trouxe um último slide só com um trecho interessante do acórdão da DRJ, proferido no caso 2011-49, em que foi reconhecido que realmente não se utilizou 6,7 milhões de imposto de renda retido na fonte de JCP na Decomp 9771, mas sim se utilizou somente 3,2 milhões. Então, né, conforme tudo que eu já tratei aqui, tudo que foi relatado pelo conselheiro Nilson, havia, né, e há o crédito suficiente para as compensações intentadas, neste caso aqui, com débitos de imposto de renda retido na fonte do JCP. Então, bom, esses eram os pontos que eu queria trazer. Eu só queria tentar deixar a situação que é cheia de fatos, né? A questão tributária aí não é tão complexa como eu disse,
mas a situação é permeada por fatos e na linha do tempo fica um pouco confuso, então eu quis tentar esclarecer os senhores a utilização e no tempo e os valores dos créditos utilizados na compensação, para tentar demonstrar que realmente há o direito e que tudo o que gerou esses problemas que estão desenrolando até hoje foi um mero erro operacional, um erro material no preenchimento da DECOMP 9771. E era isso, muito obrigada. Desculpe, obrigado, doutora Thaís. Vou prosseguir com o voto agora, certo? Então, com isso, do recurso, o tenente apresentou a DECOMP de folhas 33, em que aponta direito creditório no valor de 12.480.000 a título de fonte de juros sobre capital próprio. Por meio dessa mesma DECOMP, pretende utilizar o valor de 9.160.000 esse crédito para quitar débitos próprios, também de fonte de JCP de sua responsabilidade. Então, é importante observar aqui que ele, na DECOMP, certo, ele demonstra direito creditório de 12 milhões, mas só pretende usar, só está utilizando 9 nessa DECOMP que a gente está julgando. Né? A DLF verificou que o contribuinte foi beneficiado por fonte de JCP no valor de 12.385.915, inferior ao apontado na DECOMP, aquela diferença de R$22 mil, certo? E que ofereceu a tributação receitas compatíveis com esse valor de fonte. Contudo, reconheceu o direito creditório apenas no valor de R$4.777.768,17, pois entendeu que o contribuinte utilizou o valor de R$7.608.147,03 em outra DECOMP, conforme o seguinte acerto, e aqui eu transcrevo um trecho do voto recorrido. Certo? A decisão recorrida corroborou o correspondente despacho decisório, e o recorrente contesta essa decisão com os seguintes argumentos, aqui eu usei os argumentos do contribuinte. No primeiro argumento contribuinte, que é o valor total da fonte JCP. A DECOMP inteira aponta o direito creditório de fonte JCP no valor de 12.408.000. Todavia, a administração tributária afirmou no correspondente despacho decisório que o contribuinte possuía fonte JCP somente no valor de 12.385.000, ou seja, R$22 mil a menos. Para tanto, aponta o relatório do sistema DIF, folhas 10. O recorrente reclama que a decisão da administração tributária não respeita a origem da divergência apontada e afirma que apresentará oportunamente os devidos informes de rendimento. O recorrente não apresentou qualquer informe de rendimentos até o presente momento. Na ausência de tais documentos, entendo que as informações prestadas à administração tributária pelas fontes pagadoras, por meio das competentes declarações, que é DIF, é suficiente para determinar o montante das retenções de fonte sobre o JCP. Assim, a faixa de reclamação do recorrente, mantendo o valor total do fonte do JCP em R$12.385.915,40, certo? Ou seja, aqueles 22 milhões adicionais não estou reconhecendo. Item 2. Utilização de parte do fonte de JCP para compor o saldo negativo de 2012. A administração tributária reconheceu o fonte de JCP no valor de 12.385.000, mas entendeu que deveria ser reconhecido o direito creditório apenas no valor de 4.777.000, uma vez que o contribuinte apontou R$ 7.608.000 do fonte de JCP para compor o saldo negativo de 2002, que está sendo utilizado na DECOMP final 9771, a qual será referida como DECOMP 2006. Então, essa DECOMP que a gente está julgando
vou chamar de DECOMP 2003, e a outra, vou chamar de DECOMP 2006, porque ela é uma retificadora que foi apresentada em 2006. A referida DECOMP 2006, que é, detalhe, é o objeto do processo, objeto do item 73 na sua pauta, que a gente vai jogar logo em seguida. Tá? A referida DECOMP 2006 também foi parcialmente homologada, com fundamento no fato de que o fonte JCP, que compõe o saldo negativo demonstrado, já havia sido utilizado na presente DECOMP, referida como DECOMP 2003, que é a presente. Tal correlação levou ao entendimento de que há uma conexão de causa entre os dois processos, razão pela qual eles estão sendo julgados em conjunto. De fato, há uma interseção entre os dois direitos creditórios pleiteados, o que diz respeito ao fonte JCP, conforme a seguinte tabela. Você não está vendo, mas eu fiz aqui uma tabela correlacionando todas as retenções de fonte, certo? Como elas estão sendo utilizadas nas duas DECOMPs, certo? Então, para cada CNPJ, uma primeira coluna é o CNPJ da fonte pagadora, a segunda coluna é o valor que está sendo utilizado na DECOMP de 2003, que é essa, terceira coluna, o valor que está sendo utilizado na DECOMP 2006, que é do item 73 da nossa pauta. Então, aí dá para ver que algumas retenções na fonte estão sendo utilizadas somente na presente DECOMP, certo? Outras tem uma que está sendo utilizada parcialmente nessa DECOMP e na outra DECOMP, e outras retenções estão sendo utilizadas integralmente nas duas DECOMPs. Isso conforme o que foi declarado nas DECOMPs. Entendo que a solução dessa sobreposição deve ser determinada pela ordem em que as DECOMPs foram apresentadas no tempo. Verifico que a presente DECOMP foi apresentada em julho de 2003 e a DECOMP 2006 foi apresentada em outubro de 2006, retificando a DECOMP apresentada em maio de 2004. Assim, o direito creditório de fonte JCP deve ser apropriado na presente DECOMP. Todavia, considerando que a presente DECOMP utiliza apenas parte desse direito creditório, entendo que o crédito remanescente deve ser utilizado na DECOMP 2006. O contribuinte demonstrou o direito creditório de fonte JCP no valor de 12.408.000. A administração tributária reconheceu apenas 12.385.000, aquela diferença de R$22.000, com fundamento nas dívidas apresentadas pelas fontes pagadoras. Todavia, na presente DECOMP, o contribuinte está utilizando apenas R$9.160.000, ou seja, ainda remanesceria disponível uma parcela de R$3.225.000. Entendo que essa parcela remanescente deve ser aproveitada na DECOMP 2006, que é do outro processo. Para tanto, será reconhecido na presente DECOMP como direito creditório apenas o fonte JCP efetivamente utilizado, independentemente da demonstração oferecida pelo declarante. Em síntese, encaminho meu voto no sentido de reconhecer na presente DECOMP o direito creditório de fonte sobre JCP no valor de R$9.160.134,75, que é exatamente o valor que o contribuinte está utilizando na presente DECOMP, não reconhecendo a parcela de R$3.225.780,65, em razão de estar sendo utilizada na DECOMP 2006. Com isso, a DECOMP deve ser parcialmente homologada, em razão do reconhecimento parcial do direito creditório, embora todos os débitos aqui confessados devam ser considerados quitados. Outros argumentos, que o contribuinte traz outros argumentos, certo? E aí eu vou abordar de uma maneira mais consolidada. A gente afirma que cometeu erros na DECOMP que utilizaram o saldo negativo de 2002 como direito creditório, mas defende que tais erros foram superados no curso do processo.
Entendo que a matéria aventada não possui congruência com a matéria do presente processo, uma vez que aqui não está em julgamento o saldo negativo de 2002. Com isso, deixa de apreciar esse argumento. Então, o saldo negativo de 2002 é ser apreciado em outro processo, certo? Porque é lá que o direito creditório, o saldo negativo, está no processo, e não aqui. Então, para cá não faz diferença para o saldo negativo de 2002. E o direito creditório aqui é só JCP, fonte sobre JCP. O recorrente ainda afirma que foi intimado do resultado do julgamento de primeira instância, ocasião em que lhe foi exigido um valor superior ao que autoriza a referida decisão, atribuindo essa divergência ao erro material da sua liquidação. Considerando que o teor da presente decisão, a qual informou a decisão de primeira instância, entendo que o alegado erro perdeu seu objeto, de forma que deixe de apreciar a presente reclamação do recorrente. Então, se houve um problema na liquidação da decisão da DRJ, certo? Isso foi superado na medida que a decisão da RJ foi superada, certo? Então, vai ser necessário uma outra liquidação. Então, não há mais objeto dessa reclamação. Concluindo, diante das razões aqui expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório apenas no valor de R$ 9.160.134,75 e homologar a compensação declarada até o limite do direito creditório reconhecido. Esse é o voto, né? Só palavras aos demais conselheiros, se quiserem debater. Neudson, achei coerente. Agora, no outro processo, porque eu vi que você, na verdade, a autoridade fiscal reconheceu os 12 milhões, né? E pouco, mas, na verdade, aqui, como o crédito pleiteado está no teto dos 9 e pouco, você está reconhecendo esses 9 na sua integralidade, deixando para o que você chama Decomp 2006 para reconhecer o remanescente, correto? Não estou te ouvindo. Na verdade, a DRJ já até reconheceu... Isso que eu ia te perguntar. Aparentemente, eu estava dando uma olhadinha, porque eu não vi se eu vou mais do outro processo, mas estava dando uma olhada. A DRJ já reconheceu essa diferença. Já reconheceu. Aí, a questão do processo não vão ser mais de fonte JCP, vão ser outras fontes. Só sobrou isso para o processo. Quer dizer, vai casar direitinho. Essa era a dúvida, porque eu vi que lá teve um reconhecimento parcial, mas pelo que eu vi, então, já foi absorvida essa questão do JCP e o que... Isso. Nessa diferença, esses 3 milhões aí que não foram utilizados. Isso, essa diferença de 3 milhões. Tá. Então, esses 3 milhões vai compor o restante. Isso, porque eu vi que tem essas duplicidades, realmente. Como já foi reconhecido pela DRJ, na verdade, a nossa decisão aqui é uma adequação à decisão da DRJ lá do outro processo. Então, perfeito. Para fechar, né, o quadro, né? Perfeito, não, para mim está claro, e como, obviamente, não dá para contemplar a duplicidade, aqui a gente está no limite, a gente tem um processo, que eu tive um caso muito similar que a gente acabou reconhecendo o teto, mesmo por um erro de decomp, eu não sei se vocês lembram, mas aqui não, aqui realmente você tem a duplicidade constatada e absorvida no outro processo de forma adequada, não, para mim ficou claro. Também está tranquilo. É porque assim, o cliente pode pedir mais crédito do que ele está usando na Decomp, é claro. Porque depois ele pode, né, utilizar o remanescente em outras Decomps. Perfeito. Mas aqui, como ele já está utilizando e a gente está jogando junto, perfeito. Né, eu achei mais redondo reconhecer parcialmente e reconhecer o outro lá, que na verdade já foi até reconhecido. Para não reconhecer o mesmo crédito em 2 processos distintos. Eu acho que fica mais organizado até para a liquidação do acordo, dos acordos. Eu acho que sim. Porque aí a gente separa totalmente os 2 processos. Resolve esse, resolve aquele, e acaba esse interrelacionamento aí que às vezes até só complica, né? Só complica. Porque o crédito pleiteado foi inferior, né? E casa exatamente com o limite, então isso facilitou. E no outro, eu não li o voto, fica claro isso, né, Neudson? Que já foi absorvido pela DRJ, essa diferença de 3 milhões já foi
Você Coloca foi isso de 7. expressamente. Então expressamente. pronto. Então acho que tá ótimo para mim. Sim. Ok. Podemos votar, então? Podemos. Efigênio? Presidente, eu achei, foi muito interessante, a começar pela sua exposição no relatório, demonstrou o problema que realmente é muitas questões de fato, a sustentação oral esclareceu, colocou muito bem, e seu voto foi preciso, uma questão de fatos que era relativamente assim, complexa, que o direito em si não é complexo, mas os fatos, a confusão que houve, foi cirúrgico e detalhou bem, demonstrou bem a diferença. Parabenizo pelo voto. Pela forma como foi colocado, ficou muito simples, o que era aparentemente complexo, de forma muito clara. Então, eu acompanho o voto. Eu acompanho o relatório, parabenizo também, porque realmente fica muito mais didático, mais fácil, acho que é mais resolutivo mesmo. Também acompanho o voto, acho que é uma solução que deu possibilidade de estar exercendo o direito que ele tinha, né? O direito creditório foi reconhecido e por conta do erro no encaminhamento das PDCOMPs, então ficou complicado esse ajustamento, mas parabenizo também por uma forma de estar dando uma adequada solução aí para o imbróglio. Parabéns. Obrigado. Também vou acompanhar o voto do relator. E eu acho que o Jefferson, ele caiu, ele tá ligando pelo celular, tá? Então, por isso que apareceram 2 Jeffersons aqui. Não sei se ele já tá nos ouvindo. Ele caiu bem agora. Já estou ouvindo, sim. Já está ouvindo? Então, perfeito. Então eu voto, acompanho o relator. Também acompanho o relator, presidente. E parabenizo pelo voto. Tá, obrigado. Ok, então o resultado ficou assim: dá provimento parcial ao consultório por unanimidade nos termos do voto do relator. Só é importante salientar que isso implica, né, que todo os débitos confessados da DECOMP devem ser quitados por meio da DECOMP. Né? Claro, a menos se não tiver algum débito, isso é coisa de liquidação. Se não tiver algum débito em atraso, que aí tem juros e multa, que isso daí é uma possibilidade que a gente não tem nem como, né, não tem nem por que averiguar. Né, mas o crédito reconhecido seria suficiente para quitar conforme declarado na DECOMP. Tá certo? Então, doutor, a senhora não pediu, doutora Thais? Sim, então já declarei, né, está encerrado o julgamento do processo aqui do item 74. Doutora Thais, a senhora não pediu para acompanhar o processo, não, e nem sustentação oral, é isso, né? Na verdade, eu tentei fazer o pedido para acompanhamento, mas com o novo formulário, eu acho que o formulário antigo deu algum problema e não consegui fazer o pedido de acompanhamento do 2011-49. Eu não ia mais, para sustentar, eu não ia mesmo, eu só queria acompanhar mesmo. Certo. Bom, eu acho que já está aqui, o processo é relacionado, né? Se a senhora quiser continuar na sala para acompanhar o julgamento, certo? Eu não vejo problema nisso aí. Fique à vontade. Nada, vou ficar aqui então. Tá, ok. Então, colegas, vamos passar ao item 73 da pauta. Apesar de ele não ter prioridade, como ele está correlacionado, eu vou antecipar o julgamento dele, tá certo? Já que a gente já está, na verdade, a gente já meio julgou, né, o item 73 devido a essa correlação aí. Ok, então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Item 73. Então, vou iniciar o relatório, tá? O processo trata de 21 declarações de compensação, todas apontando direito creditório a título de saldo negativo do IRPJ do ano 2002. O saldo negativo está demonstrado na declaração de compensação final 9771, a qual aponta o direito creditório no valor de R$ 11.098.440,59, completamente originado de retenções na fonte do imposto de renda, relativamente a pagamentos de juros sobre o capital próprio e a receitas financeiras. Certo?
Então, essa parte de justiça do capital próprio é aquela parte que a gente já analisou ali no processo anterior, na lei de 74. Após a análise dessa declaração, a administração tributária reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado no valor de R$ 3.339.248,37, para tanto glosou as seguintes retenções, conforme os motivos que se seguem. Então, aqui eu trago uma tabela apontando as retenções na fonte que foram glosadas pelo DRF. Algumas dizem respeito a JCP utilizado naquela outra declaração, e outras dizem respeito à retenção na fonte não comprovada, certo? Então, foram as duas motivações para glosar algumas das retenções na fonte. Os valores de fonte de JCP, código 5706, foram glosados em razão de já terem sido apontados como direito creditório em outra DECOMP, final 0807, que é o objeto daquele processo que a gente acabou de julgar. Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade, folha 103, nessa peça, em apertada síntese, afirma que 1. A RFB não tinha direito de glosar o saldo negativo demonstrado, em virtude do mesmo já ter sido atingido pela decadência. Juntou documentos comprovatórios. 2. Afirma, também que juntou documentos comprovatórios das retenções de códigos 3249 e 3426, que são devido a receitas financeiras. Uma parte do fonte JCP demonstrado na DECOMP 2003 não foi utilizada. Essa DECOMP 2003, eu estou utilizando essa... Eu vou alterar aqui, para dizer, naquela DECOMP, que é o final 0807, tá certo? Eu usei essa denominação no outro processo, eu acho que não ficou tão claro aqui. Só salientar aqui, eu vou mudar essa denominação. O contribuinte também afirma que errou no preenchimento da ficha 12A de sua DRPJ, ao afirmar um saldo negativo de 11.098.000, quando o correto seria 6.738.000. Tal erro não, eu afirmo ainda, que tal erro não trouxe prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que os débitos compensados no conjunto das DECOMPs apresentadas não superam o correto saldo negativo. Tá? Então, assim, olha, apesar de eu ter dito que tinha um saldo negativo de 11 milhões, eu só estou usando 6, que é o que eu realmente tenho. Certo? Mas o argumento é esse. Bom, a manifestação de conformidade foi julgada parcialmente procedente pela DRJ de São Paulo, a qual afastou a alegação de decadência. Entendeu que os documentos juntados pelo impugnante para comprovar as retenções dos códigos 3249 e 3426 eram insuficientes para provar o direito creditório correspondente. Isso aí corresponde a receitas financeiras. E reconheceu um direito creditório adicional de R$ 3.225.730,29, oriundo do fonte de JCP. Então, a própria DRJ já reconheceu o remanescente do fonte JCP lá daquela outra DECOMP, certo? O recurso voluntário apresentado em seguida repisa os argumentos a favor da decadência e da legitimidade das retenções de códigos 3249 e 3426, que é receitas financeiras. Os argumentos do contribuinte serão detalhados e apreciados no voto que se segue. Em razão da relação entre a DECOMP interna e a DECOMP apontada no espaço decisório em juízo no processo final de 2050, o presente processo foi distribuído para essa turma de julgamento para que seja realizado o julgamento em conjunto com o referido processo, o qual já estava distribuído para julgamento, conforme o despacho de folhas 219. Então, as folhas 219 tem um despacho distribuindo esse processo para mim em razão da conexão com o outro processo. Então, vejo que aqui a questão JCP foi superada pela própria DRJ. Então, hoje eu diria até que nem existe essa conexão, mas foi útil, mas foi útil para a gente entender melhor aqui as
Então, esse é o relatório. Se não houver dúvidas, eu vou passar para o voto. Bom, o recurso voluntário é conhecido. Verifique que a decisão recorrida reconheceu a parte do direito creditório que havia sido glosada pela administração tributária em razão de ter sido também apresentada na DECOMP final 0807. Assim, reformando o presente despacho decisório. Por isso, entendo que a relação entre essas duas DECOMP foi irregularizada, na medida em que essa turma adotou o mesmo entendimento quando julgou o processo anterior, final 2008-50, o qual tem por objeto a DECOMP supracitada. Então, aqui eu já estou considerando o julgamento que a gente acabou de realizar, o item 73, tá certo? Com isso, restam apenas duas questões a serem resolvidas, a serem apreciadas. Então, todas aquelas questões relativas à JCP, né, já não existem mais. Primeiro argumento do contribuinte é a decadência. A DECOMP em tela aponta o direito creditório do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano 2002. O recorrente afirma que tomou ciência do despacho decisório atacado em fevereiro de 2011 e entende que este não poderia alterar o seu saldo negativo, uma vez que já teria ocorrido a decadência prevista no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, conforme o seguinte EC. Não vou ler o EC. Esse argumento já havia sido apresentado na manifestação de inconformidade e foi devidamente afastado na decisão recorrida. De fato, a homologação tácita do lançamento tributário por homologação, prevista no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, é uma espécie de decadência apenas aplicada à atividade de constituição de crédito tributário de iniciativa do contribuinte. Na espécie, a atividade do contribuinte consiste em requerer o reconhecimento de um direito creditório, o qual tem como condição de reconhecimento o estabelecimento de sua liquidez e certeza. Não há que se confundir a constituição de um crédito tributário com a demonstração da existência de um direito creditório, ainda que possam estar relacionados. A decadência ou prescrição que pode vir a incidir sobre a atividade do contribuinte formalizada na presente DECOMP é aquela prevista no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430, que diz: o prazo para a homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 anos, contados da data da entrega da declaração de compensação. Na espécie, a DECOMP que foi demonstrado o saldo negativo aqui pleiteado foi apresentada em outubro de 2006. E o despacho decisório atacado foi conhecido pelo contribuinte em fevereiro de 2011. Portanto, antes do encerramento do prazo legal de 5 anos assim indicado. Por isso, afasta a presente reclamação de decadência. Outro item é a questão de mérito da retenção da fonte, que é uma questão de prova. A administração tributária usou os seguintes componentes do saldo negativo demonstrado pelo contribuinte sob o fundamento de que não possuíam comprovação. Então, aqui eu trago a tabela. Foram só 3 retenções na fonte que foram glosadas pela DRE em razão da retenção não ter sido comprovada. E aí eu relaciono essas 3 retenções. Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte juntou os documentos de folha 135, os quais foram apreciados na decisão recorrida, mas foram desacreditados, conforme o seguinte receita. E aqui eu transcrevo a decisão da DRJ, que concluiu que esses documentos não seriam suficientes para comprovar, né, a retenção na fonte. Assim, em apertada síntese, o que a DF diz? Deixa eu ver. Eu só um texto aqui. Bom, eu acho que não é tão relevante, né, porque eu vou abordar sobre assim, outro aspecto, embora no mesmo sentido. Bom, continuando o voto.
No recurso voluntário, o contribuinte não apresenta novos elementos de prova. Apenas repisa o argumento de validade dos documentos apresentados. O informe de rendimentos fornecido pelo autor do pagamento é prova válida para fins de comprovação da retenção do imposto de renda, desde que o seu conteúdo seja verídico. Na espécie, a decisão recorrida demonstrou que esse conteúdo não é verídico, uma vez que é incompatível com as declarações apresentadas à administração tributária pelas respectivas fontes pagadoras. Saliente-se que as fontes pagadoras são empresas do mesmo grupo econômico do contribuinte e que as informações contidas nos 2 primeiros informes de rendimentos são genéricas, pois não informam a natureza do pagamento. Fatos que justificam um aprofundamento da verificação do conteúdo dos informes apresentados, que foi feito pela administração tributária. Por isso, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, e diante da existência de novos elementos que viessem a infirmar aquele entendimento, a presente reclamação deve ser afastada. Então, assim, qual é o argumento aqui que eu estou acompanhando? Olha, são 3 informes de rendimento. 2 deles são genéricos. Certo? Não diz exatamente qual é a origem ali do pagamento. Certo? E todos são incompatíveis com as demais declarações da fonte pagadora. Certo? Aí a DRJ, né, trata isso de uma maneira pormenorizada. Ele vai lá na DCPF e diz, a fonte pagadora diz que reteve, mas não declarou isso no DCPF. Certo? Não tem isso daí nas declarações dela. De forma que esse informe de rendimentos apresentado pelo contribuinte, lá na manifestação de conformidade, foi desacreditado. Certo? Como o contribuinte no recurso voluntário não trouxe nenhuma outra evidência, né, eu vou acompanhar, né, o entendimento da DRJ, no sentido de que esses informes de rendimentos eles não são suficientes para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório que diz respeito a essas 3 retenções na fonte. Então, diante das razões aqui expostas, voto por negar provimento ao recurso voluntário. O voto fica aberto aí para os debates. Bom, que eu vi, Milton, não tem muita... desculpa, Efigênia. Pode ir. Pelo que eu vi, mesmo essa parte remanescente, né, Newton, não tem basicamente provas que refutem e que consigam aí fazer com que a gente tenha a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, né? Então, eu acho que fica difícil ir além do que a DRJ já foi, né? De certa forma, e aqui de novo é um daqueles casos que ela bem pontua o que espera ver do contribuinte no recurso voluntário, né, em termos de complementação. Eu sou muito criteriosa com relação a isso, né, se a DRJ ela tem uma atitude mais reativa de não enfrentar e não tentar buscar a verdade, mas ela coloca quais são os entraves para ela reconhecer a liquidez e certeza. E, de outra parte, o contribuinte não apresenta provas hábeis e bem direcionadas pela DRJ em sede de recurso voluntário. Então, assim, para mim fica bem tranquilo no sentido de que eu não tenho o pressuposto da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Então, é isso. Primeiro ponto é isso que a Gisele frisou. Quando a DRJ enfrenta um determinado tema, né, igual ela fez aqui, por questão probatória, ela enfrenta e refuta aquela documentação. Cabe ao contribuinte trazer novos elementos. Se ele traz somente uma argumentação desprovida de novos elementos, não tem como a gente superar a decisão recorrida, né? Porque a situação permanece a mesma.
que é o caso aqui, porque a questão do crédito ela foi resolvida no processo anterior. Né? Agora, um outro ponto, Neus, que eu queria até, fica essa sugestão, porque você cita o prazo de decadência ou de prescrição que pode prescindir, né? Só que é o seguinte, eu até citei na sessão passada, porque se a gente... Eu lembrei de você quando eu li esse trecho. Prescricional, decadencial, ele deveria estar numa lei complementar, e que foi, que eu vi isso recentemente, né? Então, é só esse detalhe, mas ele fica a seu critério, porque não se trata ali de prazo, a meu ver, né? Decadencial ou prescricional, senão deveria estar numa lei complementar. Né? Mas é isso, é só essas observações e muito bom. Esse é um bom debate. É um bom debate, Porque se andar por essa linha, isso pode ter consequências gravíssimas posteriormente, porque se é prescrição decadência, então o ordinário está equivocado, teria que ser uma lei complementar. Por conta do 146 da Constituição. Mas tudo bem. Vamos lá. Ok, pode voltar, eu acho que não tem mais. Mais algum comentário? Ok, eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Eu acompanho o relator, presidente. Também com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Ok, então o resultado do julgamento ficou assim, negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, conselheiro Stoiman, muito obrigada. Obrigada por permitirem também que eu acompanhasse, apesar do julgamento apesar do problema no formulário. Até mais. Então. Até mais, felicidades. Bom dia, até mais. Vamos ao intervalo de 10 minutos? Perfeito, ótimo. Certo, 10 minutos. Fabiana? Sim, presidente.